Fala galera, beleza? Eu sou o Aleno e de hoje temos essa banda tão consagrada e tão maravilhosa que é o Pink Floyd. Estou aqui para contar a história da banda. Como é Pink Floyd, uma banda de tantos anos de estrada e história, eu vou contar em duas partes para o vídeo não ficar gigantesco. Então semana que vem teremos a segunda parte da banda, beleza? Então vamos começar logo esse vídeo que é uma banda tão esperada por vocês. O Pink Floyd se formou em Londres em 1965. Os três jovens amigos Richard Wright, Nick Mason e Roger Waters eram estudantes de arquitetura na Universidade de Cambridge quando resolveram formar uma banda chamada Sigma Six. Logo após, um novo integrante entrou na banda e era Syd Barrett, que estudava artes plásticas na mesma universidade. Assim eles começaram suas atividades sob outro nome, que era The Screaming Abdabs. Tocando em pubs e pequenos festivais, eles trocaram de nome diversas vezes até chegarem no nome de Pink Floyd. O nome faz referência a dois nomes do blues que eles apreciavam, Pink Anderson e Floyd Council. Assim estava estabelecida a formação clássica da banda: Nick Mason na bateria, Richard Wright nos teclados, Roger Waters no baixo e Syd Barrett vocais e guitarra. Lançado em agosto de 1967, o disco de estreia da banda, The Piper at Gates of Dawn, foi gravado no lendário estúdio Abbey Road, na mesma época em que os Beatles estavam gravando Sgt. Pepper's. Logo a influência foi mútua e os dois discos se tornaram pilares do rock psicodélico, com canções como Astronomy Donomy, Bike e Interstellar Overdrive. I know a mouse and he hasn't got a house. I don't know why I call him Gerald. He's getting rather old, but he's a good mouse. You're the kind of girl that fits in with my world. I'll give you anything, everything that you want. A sonoridade do disco, em grande parte, foi composta e produzida pelo Syd Barrett, que nessa época era o líder do grupo. Com certeza é um dos discos de estreia mais celebrados do rock. Isso porque ele trazia toda a roupagem psicodélica da época, mas com uma originalidade sensacional, um som maduro que deu identidade à banda. A banda tinha se destacado nas paradas com seu disco de estreia, tocando cada vez mais e reunindo mais fãs. Porém, nem tudo estava bem. O Syd Barrett começou a dar sérios problemas para a banda. Na época, Syd era o gênio criativo da banda, ele era o principal compositor. Porém, cada vez mais ele estava sendo afetado pelas drogas. O Pink Floyd, que se popularizou pelos seus shows diferentes, ele estava sendo atrapalhado pelo seu próprio líder. Havia shows em que Syd sequer tocava em seu instrumento e outros ele ficava de costas para o público, e nos restantes ele sequer aparecia. Os companheiros da banda, eles conheciam o Syd e sabiam realmente o caminho que ele estava tomando, mas eles não acreditavam que aquilo realmente pudesse atrapalhar a vida de todo mundo. Afinal, eram nos anos 60, no auge da psicodelia, então não era nenhum pecado você usar droga. Porém, quando essas complicações apareceram, foi inevitável a banda não sentir o baque. Num dia estavam no topo das paradas e no outro estavam vendo seu líder definhar, e com isso o rumo da banda se tornar incerto. A saída do Syd foi feita aos poucos. Afinal, se nada tivesse dado errado, ela não teria acontecido. Mas a questão é, isso teve que acontecer. O Syd não podia fazer mais shows, então a banda decidiu recrutar um novo integrante para a banda no lugar dele. David Gilmour, que já era conhecido da banda, sendo muito amigo de Syd. David estava voltando da França, onde tinha morado por um tempo, e aceitou o convite. A banda tentou ir desse jeito e foi meio que levando com a barriga. O Gilmour acabou substituindo o Syd nos vocais e na guitarra e deixando especificamente o Syd só nas composições da banda. Em meio a isso, a banda gravou o seu segundo álbum, A Saucerful of Secrets, lançado em 1968. E com o Syd mais pra lá do que pra cá, os outros integrantes da banda começaram a compor também. E mesmo a banda tentando, o Syd estava cada vez mais se afastando deles. Era muito frequente alguém ter que buscá-lo pra gravar, pra ensaiar, até que um dia alguém disse: pô, a gente tem que ir mesmo, cara, buscar o cara tá nem aí. No começo isso ainda ficou meio incerto. Syd ainda comparecia aos shows da banda e ficava na frente do palco enquanto seu amigo de infância o substituía. E a banda foi realmente levando isso, levando, até que um dia não deu mais. Depois que saiu da banda, o Syd Barrett ainda lançou 2 álbuns solos que inclusive tiveram a participação dos seus ex-colegas de banda. Depois ficou recluso às suas pinturas até a sua morte em 2006. Em 1969, após a saída do Syd, a banda começou a ser liderada pelo Roger Waters. E com isso a banda conseguiu ter um ano bem produtivo, fazendo 2 álbuns. O primeiro, More, foi lançado em junho e se deu através do convite do diretor Barbet Schroeder para uma trilha sonora de seu filme, também chamado More. Já o segundo, Uma Guma, foi lançado em outubro de 69. Esses álbuns tiveram até que um certo respaldo na época. Depois do álbum, ele foi meio que renegado pelos integrantes da banda. Eles alegavam que não tinha uma identidade e não foi produzido com algum conceito.
No final dos anos 70, com o fim dos Beatles, o Pink Floyd veio a disputar aí o título de melhor banda do mundo com Led Zeppelin e Rolling Stones. E eles começaram essa década de 70 com tudo. Eles logo lançaram esse álbum tão famoso aí, que é o álbum da capa da vaca, que é o Atom Heart Mother, que é conhecido, né, como esse disco da vaca, né? Você provavelmente já deve ter visto essa imagem da vaquinha ali toda bonitinha. E eu vou falar pra vocês, esse álbum foi um divisor pra carreira da banda. A composição desse disco foi muito peculiar. Cada membro da banda compôs sua música no seu instrumento. Isso aí acentuou cada vez mais essa pegada introspectiva que a banda trazia, ao mesmo tempo que demandou de uma criatividade absurda para a banda se encaixar nas músicas dos integrantes e ainda assim girarem em torno de um mesmo tema, com músicas como Fat Old Sun e Alan's Psychedelic Breakfast. O disco alcançou o topo das paradas britânicas. Após o sucesso do Atom Heart Mother, a banda se preparou para sua primeira turnê mundial. Mas nem por isso a banda parou de produzir, lançando mais 2 grandes discos nos anos seguintes: Metal em 1971 e o Obscured by Clouds em 1972. Os 2 discos alcançaram grande repercussão, atingindo o top 10 nos Estados Unidos, que foi algo que a banda nunca tinha feito. Eu vou falar pra vocês, tudo tava meio que sendo feito para acontecer algo bem maior, e esse algo maior aconteceu. Em 1º de março de 1973, o Pink Floyd lança aquele que provavelmente é o maior disco de rock da história, The Dark Side of the Moon. O título já remete à ideia geral do álbum, o lado oculto da lua, que na verdade é o lado oculto do ser humano e os problemas que persistem a atormentar o homem moderno. E obviamente que isso é refletido nas músicas, e eu vou explicar isso aqui pra vocês. O tempo escravizador em Time, a cobiça e o dinheiro em Money, a solidão em Us and Them. E isso vai ter em outras músicas também. E a capa hoje em dia é um verdadeiro símbolo pra música, né? Provavelmente você já viu essa imagem tão famosa, né? Que é o prisma, com aquelas cores do arco-íris, aquela coisa maravilhosa. Pra exemplificar, a capa é um feixe de luz que em contato com o prisma se expande nas cores do arco-íris. E ela foi feita pelo designer Storm Thorgerson e reflete exatamente a ideia que o álbum quer passar, que apesar de diversa, a mente humana e suas ideias acabam sendo decadentes. O sucesso do disco foi obviamente grandioso, assim, gigantesco, num nível absurdo, tendo ficado entre os discos mais vendidos dos Estados Unidos por 14 anos. 14 anos, é isso mesmo. E obrigou a gravadora a fazer fábricas só para produção desse álbum. A banda parte para uma turnê lá nos Estados Unidos com todo esse sucesso, e a banda simplesmente não para por aí e volta a produzir mais um álbum em 1975. E aí eles lançaram mais um clássico, que é Wish You Were Here. Ao contrário do disco anterior, que tem um tema mais amplo, esse trata de algo bem mais próximo. Mas quando eu falo algo bem mais próximo, é sobre o ex-integrante da banda, Syd Barrett. Para vocês terem uma ideia, desde a escolha do título, que é em português Eu Queria Que Você Estivesse Aqui, a capa que exemplifica através do homem pegando fogo, uma pessoa deixando de existir, assim como o Syd foi se deteriorando para a banda. E o mais impressionante, quando a banda tava gravando esse disco, um homem ali meio estranho apareceu no estúdio, meio gordo, careca, maltrapilho, enfim, maltratado pelo tempo. A banda não conseguiu reconhecer o cara, simplesmente falou assim, mano, que é esse cara aí, não sei o que. Aí depois que eles se ligaram que era simplesmente o Syd, que era companheiro e ex-integrante da banda deles. E esse álbum traz músicas fantásticas como Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond e Have a Cigar, que consagraram esse como mais um clássico do Pink Floyd. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. Remember when you were young, you shone like the sun. Shine.
Em 1977, com o surgimento do punk, bandas como Yes, Led Zeppelin e Pink Floyd ficaram conhecidas aí como os milionários hippies. E eles eram nem um pouco bem aceitos por esse novo movimento. Tanto que o vocalista dos Sex Pistols usava uma camisa escrita "Eu odeio Pink Floyd". E o Pink Floyd foi muito maduro, né? Em resposta a isso, a banda simplesmente não ligou e continuou produzindo álbuns e álbuns. E aí os caras lançaram o outro clássico, né? Pois é, mais um clássico. Animals traz a releitura do livro A Revolução dos Bichos de George Orwell, trazendo uma dura crítica ao capitalismo. A banda mostra os podres da sociedade britânica para exemplificar a humanidade como um todo. E aí você deve se perguntar, cara, como que deve ser pros caras fazer CDs fodas e fodas, não deve ter uma pressão, faz um clássico ali, outro clássico ali. O Pink Floyd chegou no estágio da carreira onde evoluir era mais que um desafio, era fazer uma coisa de gênio. Mas nem por isso a banda se sentiu pressionada e fez o que sabe fazer de melhor. Trazer temas pessoais dos integrantes, porém temas que refletissem na humanidade como um todo. E foi assim que Roger Waters idealizou a obra-prima The Wall. Seguindo um retrato autobiográfico do Waters, o disco lançado em 79 e depois o filme conta a história de um menino que perdeu seu pai na guerra, que recebe um zelo exacerbado da mãe. Isso faz com que um muro mental o separe da sociedade e outras coisas. Ao mesmo tempo, o conceito do álbum expande o tema a cada um de nós e nos faz pensar nas coisas que constroem um muro em volta de nós. O Roger também critica o sistema de ensino inglês, a influência da família e o governo inglês, com os clássicos como Comfortably Numb, Mother, Another Brick in the Wall e In the Flesh, proporcionando um dos maiores concertos de todos os tempos, um verdadeiro espetáculo. Se por um lado a banda tava cada vez mais crescendo, por outro lado a banda tava prestes a se ruir. O Roger tomou o controle total da banda na área musical e comercial. E claro que isso acabou tendo alguns conflitos internos com os integrantes da banda. Desde quando o Sid saiu, a banda não teve um líder absoluto. E o Roger era com certeza o cara mais presente ali nesse aspecto. Mas aí que começa a complicar um pouco a parada. O Roger tinha controle de quem ia compor, tocar as músicas e desenvolver e etc. O cara tipo meio que tinha o controle total. A situação chegou num nível, cara, que foi bem complicado. Se liga. O tecladista da banda, o Rick Wright, que foi o cofundador da banda, ele foi expulso da banda. Calma aí. E foi contratado depois só como músico de apoio. Apesar disso, o Rick foi o que mais lucrou durante a turnê do The Wall. Os shows eram tão grandiosos que eles custavam mais do que eles arrecadavam. Então, tipo, o show custava $700 mil, mas eles arrecadavam apenas 500 mil. Então eles estavam tomando prejuízos. E logo como ele não participava dos lucros da banda, ele tinha um salário fixo, ele acabou não tendo um prejuízo. E com a banda em colapso, o Pink Floyd se preparava para lançar o seu último álbum aí com essa formação de ouro. 4 anos após o épico The Wall, a banda lança The Final Cut. O disco trata sobre consequências da guerra e de como vidas se perdem nela, visto que Roger perdeu seu pai na guerra, e esse disco também traz algo autobiográfico. A capa com as faixas representam as condecorações da guerra. Ao redor do disco, coisas se intensificaram na liderança do Roger Waters. Tanto que para muitos fãs, esse é um disco solo do Roger do que um CD mesmo do Pink Floyd. Depois de toda essa situação desgastante, em 1985, o Roger decidiu sair da banda por diferenças artísticas. E o que pro resto da banda foi um puta de um alívio. Tipo, caralho, até que enfim esse mala saiu fora, hein? Muito obrigado!
E mais uma vez na história do Pink Floyd, o líder da banda sai. E apesar desse rompimento com seus companheiros, o Roger entrou na justiça para que os integrantes da banda não pudessem usar o nome da banda Pink Floyd, alegando que o nome foi criado por ele mesmo, só que na realidade foi criado pelo Sid. Ele não conseguiu e o Pink Floyd seguiu em frente sem o Roger, que se lançou em carreira solo. E essa formação de ouro chegou até se reunir em um show único lá em Londres em 2005. E é comum em entrevistas, perguntarem se a banda vai voltar, mas depois da morte do tecladista Richard Wright, acho bem difícil. Então é isso, rapaziada, espero que tenham gostado dessa parte 1. Quarta-feira que vem vamos ter a parte 2, que conta o resto da história do Pink Floyd. Então já vamos encher o dedo de like, que, meu irmão, é uma banda que vocês pediram e tanto, e eu sou fanático por eles. E semana que vem vamos ter a parte 2, então fica ligado. Se inscreve no canal, ativa todas as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui no Minuto Indie. Segunda, quarta e sexta, às 19 horas, temos vídeo, hein? Não se esqueça. Segue o Minuto Indie nas redes sociais e comenta aqui embaixo o que você quer ver aqui no Minuto Indie, beleza? Então é isso, rapaziada, um beijo na bunda e tchau.